O nosso tema hoje é a infantilidade. A infantilidade está junto com a pureza. A infantilidade não é criança. Todas as pessoas que começam a observar um pouco, elas verão que tem criança que não tem nada de infantil. Então, o infantil é uma condição superior. E o adulto também, que faz brincadeiras, ele não é infantil, o que não condiz com a fase da idade que a pessoa se encontra já fazer determinadas brincadeiras. Então, infantilidade é uma condição interior que está junto com a pureza, que está junto com uma parte superior da vida da pessoa. Às vezes a gente vem recebendo muitas informações de que somos irmãos, que somos iguais, que temos a mesma procedência. Essas informações, a pessoa precisa de ter muito cuidado. É uma coisa assim de nivelar por baixo. Aquele homem que faz aquele esforço para manter aquela família, aquela senhora que faz aquele esforço para cuidar daquela casa, para ter um posicionamento correto com os filhos, como essa senhora pode ser comparada a uma outra que nem cuida dos filhos, aquele outro que nem fez um esforço para manter a família, nem faz um esforço para ter um valor interior? Como é que pode ser equiparado? Não podemos aceitar essas coisas que falam assim. Então, a nossa vida interior, ela é diferente, ela é gradativa, gradual. A pessoa tem que fazer essa diferença. Quando a gente passa num portão que tem um cachorro, o cachorro cada hora tem uma manifestação com cada um que passa. Olha que importante. Agora nós, no nosso dia a dia, achamos assim que somos todos iguais. Não somos. Tem valor diferente. E esse valor está na infantilidade, na pureza, no jeito que a gente faz com a nossa vida interior. Porque às vezes a gente acha assim que a vida é exterior. A vida exterior, ela é um período. E ela é um período relativo, porque a criança tem um período da vida exterior dela, o jovem já tem um outro período da vida dele, aquele homem que está com a responsabilidade agora da família, que ele achou que seria bom ele ter uma família, ele está numa outra fase. A nossa vida exterior, ela é composta de fases. A nossa vida interior, ela é permanente. Do jeito que a gente vai pensando, é o jeito que a gente vai fazendo. E se a pessoa pensa em ter uma vida harmoniosa, uma vida com saúde, a primeira coisa que ele tem que fazer é um distanciamento mesmo. Conviver com todos, mas dentro dele, ele convive bem com ele só. Fora, a pessoa tem que desenvolver um jeito para ter sempre uma palavra de posicionamento, de orientação. Não tem jeito de uma pessoa ficar conversando com a outra pessoa, porque cada um tem um ângulo de visão diferente. Quando a gente tem um anseio, uma vontade, a pessoa tem que levantar mais cedo e ir vendo como ela pode fazer para caminhar, para resolver o anseio que está dentro dela. É a pessoa que tem que fazer esse trabalho, não tem uma maneira de receber uma orientação. A gente observa assim, uma senhora, na formação dela, ela recebeu alguns conceitos sociais. Agora, depois de determinados anos de vida, aqueles conceitos que ela recebeu não deu em nada. Outra pessoa pode dar a ela outros conceitos. Aquele conceito que ela recebeu não está errado, mas a vida mudou e agora entrou outras coisas e ela tem que ter outros conceitos.
A nossa vida interior, a pessoa tem que ir vendo, cada um tem que ir vendo como ela faz para ter um corpo físico sadio, para ter uma memória boa, porque com a memória boa fica fácil de corresponder com as responsabilidades. Se a pessoa tem um corpo físico e uma mobilidade, ela sempre vai ter uma atividade que possibilita a ela uma lucidez. Porque o que a pessoa tem nessa terra é a lucidez. Se tirou a lucidez, a pessoa não tem mais nada. Olha que sério. A pessoa é se ela tem lucidez. Ela é se ela entende direito os ensinos. E se ela está fazendo um trabalho dentro dela de cultivando a infantilidade, que é a pureza. E ela tem que fazer o trabalho de diferenciar a vida de relacionamento, para no relacionamento exterior as pessoas não saberem como ela é dentro, não serem enganada com más intenções, até ela ter a condição do cachorro, que o cachorro não é enganado. Mas as pessoas são enganadas por não estar usando as qualidades interiores. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição assim. O alecrim, ele tem essa coisa boa. Se a pessoa tem o costume assim de ferver o alecrim, ele pode ser bebido antes da refeição. Porque se ele é bebido antes da refeição um pouco, tudo tem que ser pouco. Não adianta a pessoa querer fazer uma coisa muito. Ela não continua. Há uma saturação interna. Não houve uma mudança de constituição. Então, se a pessoa ferve e depois bebe um pouco antes da refeição, ele atua como estimulante. A pessoa precisa diferenciar estimulante de origem assim de cafeína, manter a lucidez, de estimulante de vigor, de facilitar o trabalho do coração em distribuir o sangue para cada célula, de facilitar o trabalho do pulmão, de receber o oxigênio para o coração distribuir melhor o oxigênio. Porque quando as células recebem o oxigênio mais facilmente, possibilita uma condição, uma melhora da qualidade das células. Então tem essa importância sim, no trabalho de beber um pouquinho da água do alecrim feito fervido, então vai ter esse estímulo. E se bebe depois da refeição outro pouquinho, ajuda a assimilar o que foi alimentado. Há um estímulo e há também um aproveitamento do alimento ingerido. E ele fortalece também o aparelho respiratório. Às vezes a pessoa tem muitas disfunções do aparelho respiratório, mas se trabalha direito com o alecrim, porque o alecrim ele tem essa coisa boa, a pessoa pode conservá-lo. É só colocar sempre em lugar seco. Então a pessoa coloca no sol, ele seca e depois tem a facilidade de conservá-lo em local seco. Porque a água tem a facilidade de mudar a propriedade. E os alimentos caseiros, de uma maneira geral, eles têm essa coisa boa. As moléculas dos alimentos caseiros sempre são vidas. Então o óleo do alecrim que fica na folha seca, ainda está lá o óleo. E quando a pessoa coloca a folha seca em cima de uma chapa quente, ela libera esse óleo. E se a pessoa cheira, então vai ficar fortalecida, porque ela está cheirando o óleo que o alecrim liberou, que fortalece o aparelho respiratório. E ele pode ser bebido, que ele serve para estimular o aparelho digestivo. Estimulando o aparelho digestivo, também vai fazer uma boa digestão e a pessoa vai ficar mais fortalecida com o alimento que vai comer.
E também o alecrim, ele tem a importância assim, que serve para fazer sabonete, para creme. Então ele tem muitas importâncias. A infantilidade é a pessoa e tendo dentro dela sempre a oportunidade de usar aquilo que o Criador já nos deu, já temos. Então é a própria pessoa que tem que usar. Então a infantilidade está junto assim da pessoa aí vendo a norma temporal de cada coisa e realizando aquilo que ela precisa, ela ter o objetivo dela. Não tem uma maneira de eu caminhar com o objetivo do meu irmão, estou falando de irmão de sangue, do meu colega de trabalho. Eu tenho que aproveitar as experiências que o meu irmão teve, se serve para mim, eu ir vendo. Mas eu tenho que ter as irradiações, porque quando eu chegar numa determinada empresa para apresentar o meu trabalho, é a minha irradiação que vai possibilitar eu ser ou não ser aceito. Eu que tenho que fazer esse trabalho de desenvolver dentro de mim a pureza, a infantilidade, que hoje a gente tem que ter esse cuidado que pureza e infantilidade não é qualidade exterior, é uma qualidade interior que a pessoa, para continuar sendo pura, tendo a nobreza, ela tem que fazer o trabalho todos os dias. Na vida exterior a gente vê que aquele profissional é bom, mas ele está sempre executando o trabalho dele. Aquela criança apresenta como boa aluna, mas aquela criança tem a dedicação de fazer todos os deveres que a escola orienta. Então aquela criança é boa todos os dias. Na nossa vida interior, o cultivo das coisas boas também é todos os dias. É o esforço. É a pessoa que tem que fazer o esforço do movimento e vendo dentro dela como ela faz para lá na frente, então, ter a definição. Uma definição de vida é a vida inteira a pessoa ir definindo. Porque todos os dias é diferente. A pessoa passa por um caminho, pelo mesmo caminho todos os dias. Se ela tem o costume de ouvir rádio e se ela tem um ouvido bom, todo instante ela está sintonizando melhor aquela estação. Porque todo instante muda a frequência. Primeiro porque a rua faz curva. Então, na frequência que ela se encontrava na rua anterior, agora na nova rua que ela está, a frequência da emissão daquela estação muda. Então, nós, no nosso alinhamento, para o nosso objetivo, pode ser para uma sobrevivência melhor, tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Todo instante. E se a pessoa descuida, é bem interessante mesmo, viu? A gente pode observar na empresa que a gente trabalha. Se a pessoa descuida, o colega sobrecarrega ela com trabalhos. E se a pessoa é firme, segura, definida, ninguém aborrece aquela pessoa. Ninguém aborrece. Isso é de meu conhecimento. As pessoas ainda falam assim, deixa, vamos resolver aqui. Não vamos levar para lá. Vamos resolver aqui. Não quer dizer que aquela pessoa é má, o jeito que ela arrumou para sobreviver. E isso a gente observa também nos casais. Aquele que tem o chamado nome de bonzinho, que aceita tudo e que permite tudo, ele morre primeiro. É bem interessante essa vida, os valores invertidos.
E a pessoa fala assim, muitas vezes, de uma pessoa que está sendo bem sucedida, mas ela não vê as horas de trabalho que aquela pessoa tem e a dedicação que ela tem em cima daquele trabalho dela e o zelo que ela desenvolveu. A infantilidade é esta condição da pessoa ver todos os detalhes. Então, uma consequência de ser bem-sucedido é um esforço diário. É a pessoa que está movimentando diariamente. E o alecrim ajuda a pessoa, se ela tem vontade de ter assim, uma memória melhor. Porque se a pessoa tem um trabalho também, ela também tem que ter uma memória melhor. Porque com essa memória tem a facilidade, então, de ir arrumando todas as coisas. Às vezes, no período da manhã, não foi possível concluir um trabalho, mas com a memória melhor, ela tem a facilidade de lembrar no período da tarde para concluir aquele trabalho que precisa de ser concluído. Não tem uma coisa assim que não tem importância. Tudo é muito importante. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo o que ela precisa e como ela resolve. E ela tem que resolver, porque se ela não resolve, a memória dela vai ficando menor. Só vai lembrando das coisas fortes que marcou muito esforço para sobreviver, a facilidade que tinha para levantar cedo. Então são coisas fortes. Mas junto com essas coisas fortes, a facilidade de levantar cedo está também na pessoa deitar cedo. Porque independente de qualquer coisa, o corpo físico precisa do repouso. E isso a gente observa quem cuida de animais. Ele não sobrecarrega os animais e permite que o animal descansa, porque ele sempre vai precisar daquele animal. Estudar o livro Na Luz da Verdade é uma condição assim que a pessoa tem que ter mesmo, para poder ter dentro dela a esperança. E uma esperança é uma confiança interior. As coisas agora podem ficar paradas. Se a pessoa fica parada, não tem importância. Tem importância é que dentro dela, ela está desenvolvendo a condição para resolver aquilo no futuro. Na luz, na clareza. E as coisas exteriores, cada coisa tem uma norma temporal. A gente observa assim os alunos na sala de aula. O professor sabe que cada um tem um tempo e ele procura dar um trabalho de maneiras que todos tenham um andamento, para não ficar muito para trás um ou outro. Então ele procura sempre desenvolver um jeito para todos andarem mais ou menos naquele ano letivo. Porque o que ele interessa é que esses alunos assimilam aquele currículo daquele ano, que é a responsabilidade dele. Mas ele sabe que cada um tem uma norma temporal, tem uma limitação no aprendizado, cada um tem um jeito. Isso é verdadeiro. Nós também temos todas essas condições dentro de nós. A pessoa tem que ir vendo assim como é que ela pode ir resolvendo melhor. Porque também quando se faz um sabonete com alecrim, aquele que usou, sente bem também de usar aquele cheiro. O arbusto do alecrim, ele tem as folhas e as folhas têm pelo. E o mais interessante também é que as folhas têm cores diferentes e tem a flor. A propriedade do alecrim está na folha, está na flor, pode ser usado todo. E ele é um arbusto resistente que ele consegue sobreviver ou
ser plantado por semente em terra seca. Então tem essa facilidade, tem essa coisa boa. E quando se toma banho com o alecrim, coloca-se numa banheira, ele faz essa condição assim de ajudar a tirar a dor do corpo. Porque às vezes as pessoas falam assim, estou com as juntas todas doídas. E o banho com o alecrim ajuda. E ele também fortalece a pele. Às vezes aparece erupção na pele, às vezes furúnculo. Ferve a água com o alecrim e pega um tecido e umedece e coloca em cima daquele furúnculo. Possibilita desmanchar o furúnculo que está formando ou possibilita puxar para fora. E quando a pessoa apresenta assim, coceiras também, se ela adquire o costume de tomar o banho com o alecrim, também desaparece a coceira. Então ele fortalece a pele e fortalece a parte interior, porque um furúnculo, uma erupção na pele, é porque o sistema de excreção também não está funcionando direito. Porque o certo seria aquele resíduo sair pelas vias normais. Tem essas coisas assim que quando a pessoa tem boa vontade com ela mesma, porque as pessoas falam eu tenho boa vontade com outras coisas, mas a boa vontade é com a pessoa mesma. Ela sempre vai encontrar na criação o que ela precisa para ajudar o seu corpo. Nos ensinos vai ter a ajuda para ela conviver com os conceitos que ela recebeu. Tem muitos conceitos assim de a gente achar que um filho é uma coisa eterna. E não tem nada a ver um filho ser uma coisa eterna. A gente tem que ver se a gente tem condições de ter um saber para posicionar. Porque eu vejo assim que as mulheres, tem muitas mulheres que só veem a maternidade como um objetivo. Mas eu vejo que teria que ter outra coisa também. Uma outra coisa, não é só a maternidade, porque aquela mãe que o filho vai embora para um outro país, para um outro estado, e que às vezes nem volta, e ela tem saudade, então não era só a maternidade, ela tem uma outra coisa dentro dela. E esse anseio tem que ser canalizado na infantilidade e vai convivendo com esse anseio, vai convivendo, porque as coisas são a nostalgia, o anseio, a saudade, não é das pessoas, não é do trabalho, não é da cidade em que eu fui criado. É de vontade de voltar para a pátria espiritual. Porque tem um ensino que fala assim do filho que saiu pelo mundo e voltou. Então o filho que saiu pelo mundo e voltou somos nós, que saímos para a criação, adquirir experiências, vivências e agora retornar para a pátria espiritual, que é a nossa origem, o nosso retorno. Então a gente tem que fazer esse trabalho de retornar, o retorno à pátria espiritual, o anseio. Então, quando se fala assim que tem um anseio, tem mesmo um anseio. Não tem como apagar esse anseio. Se a gente transforma a palavra anseio para o que a gente está sentindo dentro da gente, é uma coisa assim, como se fosse um fogo. E um fogo é um fogo, a gente não pode deixar esse fogo. É muito interessante, porque às vezes tem um pequeno produtor que tem lá uma porção de palhas assim que está incomodando pelo recurso que ele tem, e ele pensa que vai pôr fogo e vai resolver. E está uma calma, e quando ele põe fogo, vem ventos e começa a ser um transtorno aquele fogo.
Então tem muitos que já falam, não pode pôr fogo. Se põe fogo, vem o vento. E se vem o vento, a gente perde o controle e dá muito trabalho. Então a maneira que a gente tem para não pôr fogo na lembrança é não lembrar de pessoas e procurar trazer presente dentro da gente os ensinos. Porque no futuro vem o saber para a gente poder resolver aqueles anseios. Vem o saber. Se a gente não está dormindo, se a gente está acordado, fazendo o esforço para manter dentro da gente a infantilidade, que é a pureza, que é a nobreza, que é a beleza. E lembrar sempre das palavras corretas de todas as coisas. Aí no futuro, às vezes vem muito melhor, porque às vezes a gente fica assim com uma saudade de um filho, e quando a gente tem informação daquele filho, ele estava passeando, e ele volta assim relatando os passeios, feliz, porque aquele passeio ele sentiu muito bem, ele teve muitas grandezas, e a gente ficou saudoso. Então pessoas, é bem interessante, pensando com saudade de um irmão, quando a gente vê aquele irmão está com outro propósito muito diferente. A gente precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque quando a gente utiliza o alecrim, ele serve para estimular o aparelho digestivo, para deixar o aparelho digestivo fortalecido, e após a refeição, ele serve para ajudar a assimilar o alimento ingerido. Ele serve para fortalecer o aparelho respiratório, porque as pessoas falam assim que tem asma, bronquite, tem problema nos brônquios e tem catarro, mas eu vejo assim que está ligado ao aparelho respiratório. Se tem um fortalecimento do aparelho respiratório, independente da disfunção que está apresentando, então aquela pessoa melhora. E o aparelho respiratório está junto com a coragem. E se a pessoa não está assimilando direito o alimento, então também ela não tem ânimo para procurar uma nova etapa da vida. O alecrim dá isso, dá a condição da pessoa procurar uma nova etapa na vida, porque ela vai ficar fortalecida. E às vezes a gente sente dores no corpo, e se toma banho com o alecrim, essas dores tendem a desaparecer. Então o alecrim é uma coisa assim, muito boa mesmo. Ele pode ser bebido antes da refeição e depois da refeição. Se bebe antes da refeição, tem um estímulo. Se bebe após a refeição, tem a facilidade para assimilar aquilo que foi ingerido. Então tem essa coisa boa assim, que a pessoa tem que ter dentro dela mesmo, é a infantilidade, de assimilar os ensinos. Porque se a pessoa tem a infantilidade, ela assimilando os ensinos, ela tem a pureza. Porque se não tem os ensinos, a infantilidade anda junto com o descuido. Se a pessoa descuida, ela entra na condição de sonado e não pode andar. Por isso que tem que usar o alecrim, para ficar mais desperto e com a memória melhor na assimilação dos ensinos.